Olá, sejam todos bem-vindos ao Pod Leve, um podcast leve, e o nosso segundo episódio, hoje, com duas convidadas muito especiais. Gente, eu tô aqui com duas psicólogas maravilhosas e eu vou deixar elas se apresentarem. Eu sou Keila Dias Magalhães, sou formada em psicologia e pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental e também faço pós em neuropsicologia. Prazer estar aqui, obrigada pelo convite. É muito bom estar entre amigas profissionais, que eu sempre recomendo. Eu sou a Gileile Carvalho, psicóloga clínica, atuo como mentora de mulheres, palestrante e a minha formação é em familiar sistêmica. Maravilhosa! E hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal. Esse tema, inclusive, é para você que tem pensamentos que sabotam a sua leveza. A gente sabe que hoje em dia a gente olha para a cara da outra e fala: "Ai, amiga, eu tô tão cansada", né? Então acho que é um comportamento geral que tem acontecido. E hoje a gente vai falar sobre isso. Então, eu quero primeiro começar perguntando: por que que a gente está tão cansada? Na visão de vocês, o que que vocês mais ouvem na clínica? Por quê? Da onde está vindo esse cansaço todo? A mulher em si já exerce a função multitarefa. Então, nós mulheres já temos culturalmente o papel exercido não só como mulher, mas ela tem que desempenhar vários papéis. E essa questão de ser multitarefa, por um tempo, foi como se fosse uma virtude. Sim. Para muitas mulheres, você ser multiuso, multitarefa, era algo que se via como uma vantagem, de fazer com os olhos fechados. Hoje a gente vê que isso não só demanda muito dessa mulher, emocionalmente falando, mas tem gerado uma série de questões até no seu físico. Né? À medida que essa mulher vai envelhecendo, ela não consegue mais dar conta da maneira como ela dava antes. Principalmente as que estão aí na menopausa, né? Porque, querendo ou não, o próprio nome diz, né? Menopausa. Ou Uhum. pausa, ou fica leve, ou não vai ter outra saída. Boa. Né? Com E, certeza. e pensando nessa questão, né, do cansaço, você acha que a gente é ensinada que ser leve, ter leveza, é uma questão de fraqueza? Sim, muitas mulheres que em algum momento foi criança, foi ensinada. E talvez a mãe nem sequer falou isso em palavras, mas demonstrou isso através de comportamentos. E essa pessoa ela vai internalizar isso como algo correto. Então, eu preciso dar o meu máximo, independente se eu estiver doente, cansada, eu preciso dar conta de tudo. Eu acho que acaba sendo um comportamento aprendido, né? Porque Sim. eu tive uma mãe que se desgastava muito, que teve uma mãe que também se desgastava, e eu Uhum. estava indo para o mesmo caminho, mas aí eu conheci vocês. Que bom. Maravilhosa. Então, a terapia é maravilhosa, né? Sim. E somada a isso, né, me permite aqui uma abertura, hoje a gente precisa na clínica ensinar essa mulher a relaxar. Ela desaprendeu a descansar, ela não sabe mais Sim. desativar a si mesma, sabe aquela coisa de desligar-se? Então ela vai muitas vezes para a cama com a mente acelerada, né, ela não consegue desfrutar de um sono reparador. Então, vem muito desse padrão de criação que se exigiu muito que ela fizesse. Tem mulheres que se sentem culpadas se elas tiverem um tempo de hobby, um tempo de ócio. O ócio é criativo. O Exato. descanso é necessário. Não é luxo, é necessidade. Totalmente. E você sabe que essa questão de ócio criativo, ele é tão importante porque a criança, o que que ela faz? Né? Ela brinca, ela pinta, ela Descontrai. desenha, ela canta, ela faz muitas atividades que não envolvem produtividade. Exato. E nós, adultas, que temos toda essa bagagem de vida, não perdemos isso. Você acha que quem tirou isso da gente? Acho que essa cobrança mesmo de ser perfeita, de ter que dar conta de tudo, de ser mãe, de trabalhar fora, ser uma boa mãe, ser uma boa esposa, e cada vez mais se cobrando, né, de tudo, como se não realmente, como a Adilene falou, não pudesse ter um momento simplesmente para descansar. Então, foi aprendido isso, foi modelado, e eu acho interessante a mulher saber que ela pode, mesmo que isso foi aprendido em algum momento ali, ela modelou da família, ela pode romper esse ciclo a qualquer momento. E talvez, né, por estar instalado, com certeza a Adilene trabalha dessa forma, a gente vai ter que trabalhar muito devagar essa mudança. Será assim, 1%. De repente, essa pessoa ela vai trabalhar os pensamentos, por exemplo. Olha, estou aqui hoje no podcast, onde eu posso ser leve. Eu posso, né, relembrar que eu sou humana, que eu sou leve, que eu posso errar e que está tudo bem. Então, veja, aos pouquinhos a gente pode ir trabalhando ali no pensamento e depois vai trabalhando ali nos comportamentos. E falando em comportamento, a gente tem visto, né, que está tendo aí uma onda gigante de saúde mental defasada no nosso país, né? Criaram inclusive a NR1, que é melhor. Por que que você acha que as empresas estão preocupadas agora com saúde mental? Porque eu adoeci numa empresa, eu tive síndrome do pânico, ansiedade, não se falava disso há 13 anos atrás, Uhum. e hoje eu tô vendo que tem uma preocupação, até por tudo que a gente está passando, né? Uhum.
que você me diz sobre essa nova lei? Essa norma ela já existe desde 1970. Ela foi atualizada com relação à questão dos riscos psicossociais. Porque, como você bem disse, as pessoas estavam adoecendo num número assustador. Então, isso estava comprometendo não só os índices dentro das empresas, de trabalhadores em doenças que a gente hoje consegue diagnosticar, que não é só o burnout, que era o mais conhecido, mas os transtornos de uma forma geral, a ansiedade, a depressão, que tomou uma proporção gigantesca. E quando se olha para a questão do ambiente, o ambiente é um ambiente adoecedor. Né? A cobrança de metas, a pressão, a maneira como esse funcionário, colaborador está ali no ambiente, sendo o tempo todo pressionado a entregar resultados. Então, essa norma ela foi atualizada e hoje as empresas, até maio deste ano, têm por obrigação, né, Keila, eu e a Keila fizemos inclusive um treinamento sobre isso, as empresas vão ter que se adequar a essa norma, porque antigamente essa norma, a NR1, era só com relação à questão ergonômica, a questão da saúde do colaborador, mas muito voltado para a questão física, tanto que os exames admissionais eram muito assim, né? Está apto, não está apto, mas a questão emocional, psicossocial é muito mais difícil de ser constatado. E isso inclui os assédios dentro do ambiente de empresa também, né, corporativo. Então, é excelente essa pergunta, porque o funcionário hoje consegue, por meio, né, dos formulários que serão aplicados, poder manifestar ali quais são os sinais, os sintomas que ele já está apresentando antes, de uma maneira preventiva, antes de agravar o seu estado emocional. De preferência, agir de uma maneira preventiva, né? Sim. E não depois que já está instalado, né? Se não tiver como, sim, um tratamento. Né? E a grande parte, né, de quem adoece são mulheres. E essas mulheres provavelmente sabotam a leveza dos seus pensamentos. Vocês, como psicólogas, vocês têm visto isso acontecer? De mulheres que chegam na clínica já adoecidas pela questão do trabalho? Ou é mais um combo, né? Porque eu falo que hoje em dia, né, ser mulher não é para qualquer homem. Não tá fácil não, gente. É muita força, né? Então, eu queria saber de vocês, se elas já chegam com essa queixa de, meu trabalho tá me adoecendo, ou é um combo, trabalho, família, relacionamento e às vezes outras questões. A minha experiência é um combo. É uma soma de fatores mesmo. O trabalho tem uma carga muito grande, né? Porque a mulher exerce a dupla jornada, tripla jornada. Então, realmente, às vezes ela passa mais tempo no trabalho do que com a família. Isso gera não só a questão da sobrecarga, mas também culpa de não estar conseguindo equilibrar o seu papel, exercer a maternidade de uma maneira mais equilibrada, mais leve, como você falou. Então, essa mulher, ela chega muito consciente, eu vejo, comparado aos homens, ela já sabe o que está adoecendo. Ela só precisa saber como manejar melhor esses fatores de estresse. E a terapia ajuda muito nesse manejo. E eu tenho visto que o cansaço, ele virou um valor, né? A gente, às vezes, chega para falar com alguém e a gente fala assim, nossa, eu tô numa correria. Né? Ai, amiga, eu tô tão cansada. Mas é até como se fosse um prêmio, né? Como se fosse algo que validasse a minha existência. Dificilmente alguém chega e fala assim, ai, tô de boa. Nossa, tô super leve, tô maravilhosa. E você? Então, eu queria que vocês me explicassem. Como que a gente pode mudar esse pensamento? Né, essa nossa fala, né, a gente gosta às vezes, né, de dizer que tá cansada, de dizer que tá pesado. Como que a gente pode mudar isso? É um discurso que eu vejo que já meio que se vende como algo que essa pessoa está produzindo. O cansaço está muito associado à produção. Perfeito. Se eu estou cansado, eu estou produzindo, eu estou trabalhando, eu estou executando. Quando, na verdade, eu preciso... E eu vejo um movimento interessante de mulheres que estão fazendo o contrário, estão voltando a ficar nos seus lares, a cuidar dos seus filhos, né? Nada contra quem deseja manter, seguir carreira, tudo mais. Mas hoje a gente percebe que o discurso é muito mais voltado para a questão de o que realmente importa. O que realmente importa? Não adianta eu correr essa corrida de rato, né, dentro da gaiola, a corrida da sobrevivência. E para nós que vivemos nas grandes cidades, capitais, a gente tem um peso a mais, porque não é só sobre isso, é sobre todos os estímulos, né, externos que a gente ainda tem que lidar. Então, percebo que esse discurso ele também tá caindo um pouco de uso. Não acha? Sim, com certeza. Muito boa a tua fala. E aí, eu penso o seguinte, que o que foi impregnado, né? Eu preciso ser perfeita e dar conta de tudo para ser amada, para ser vista, para ser validada, para realmente eu ter um valor, que seja diante do meu esposo, da minha família, nas comparações entre mulheres. Então, tem essa ponta, né, que há de trás de mulheres que hoje conseguem estar no seu lar e fazer diferente, até mesmo desacelerar e sair desse lugar, mas tem a outra ponta, que é grande também, que são pessoas que estão ali com aquele pensamento que vem que eu preciso dar conta de tudo, independente de como esteja a minha saúde, se eu suporto ou não, mas eu preciso dar conta. E tudo isso é o medo, né, de não dar conta e de não ser amada, de não ser vista.
E aí a gente entra com essa coisa do medo de ser abandonada, né? Tem Sim. aquela crença de desvalor, de Desamparo. desamparo. Sim. Eu não mereço descansar, Uhum. né? E eu falo até desse lugar, porque para mim tá sendo um tempo que eu tenho me forçado a descansar. E isso por ordens médicas, depois de um AVC. Então, eu vim numa constante de estudo, trabalho e cuidado, né? E a postura da cuidadora, a gente, né, tem isso, infelizmente ou felizmente, nós mulheres cuidamos muito, né? Ninguém fala para um homem, olha, você tem que cuidar, Sim. né? Nós já nascemos cuidando umas das outras, dos irmãos, né? E depois dos filhos, depois das mães. E aí a gente vira, né, na tal da geração sanduíche, né? Que tem esse termo agora. E assim, diante desse cenário, a gente ainda tem que competir com o quê? Com a tecnologia, porque nós temos a inteligência artificial para mostrar que ela é muito rápida e competente nos trabalhos, e ainda temos o agravante da pandemia, que forçou uma parada, a gente percebeu que todo mundo precisava parar, a gente parou, foi muito legal, e agora a gente tem que voltar E se reinventar, né? e se reinventar. Então, diante desse cenário todo, né, o que vocês trazem, assim, como prática? Para a gente ter pensamentos mais leves, uma vida mais leve, o que vocês trariam para quem está nos assistindo mesmo? Até pode olhar para aquela câmera ali do meio e trazer esse recado, porque é muito importante a gente falar sobre isso. Sim. Eu acredito que a gente precisa desconstruir a ideia de que mulher realmente tem que dar conta de tudo e a gente precisa ajudar a buscar rede de apoio, auxiliar essa mulher a criar sua rede de apoio. A gente sabe que a realidade de muitas mulheres é que não existe realmente uma rede já consolidada. Mas na terapia a gente consegue fazer esse trabalho de auxiliar essa mulher a criar sua própria rede de apoio, para que ela realmente possa se permitir ter um tempo único dela, poder sair, poder desfrutar de um tempo de qualidade para ela. Né? Ela pode sim continuar sendo mãe, tia, profissional, mas sem abrir mão dela. Falar para si mesma que está tudo bem não estar bem. Está tudo bem estar cansada, ter medo, pedir ajuda, ampliar uma rede de apoio, está tudo bem. Né? E você pode fazer isso mesmo que seja muito difícil. A terapia está aí para a gente poder ensinar nossos pacientes, né, de esse novo caminho, esse novo olhar. É o que eu falo muito com as minhas pacientes. Elas falam, Keila, às vezes eu estou em casa e eu lembro de você. Se acolha, faça algo por você. Se acolha como você faria com a sua amiga. E as minhas pacientes me trazem isso e eu fico muito feliz, porque é isso mesmo. Então, diante de uma situação que você não consegue desacelerar, que você não consegue se perdoar, tem tanta culpa, para um pouquinho, sai de cena e fala, como que eu trataria uma amiga, aconselharia se ela me trouxesse esse tema. E age assim consigo. E é tão importante a gente ter esse olhar hoje, porque assim como você hoje é uma referência, né, quando você fala que você precisou desacelerar com base numa recomendação médica, a gente não precisa esperar o diagnóstico. Eu falo que o diagnóstico ele vem realmente para puxar o nosso freio de mão. Mas a gente pode fazer isso pela gente. Porque o dia que a gente se tornar realmente ausente, como que as coisas vão se encaixar? Como que vai funcionar a dinâmica familiar? Então, a gente vai precisar faltar em algum momento. Então, antes que a gente realmente entre em colapso, a gente pode se permitir realmente buscar ajuda profissional, tentar fazer essa rede de apoio funcionar, sem culpa, né? Sem remorso, sem achar que está afogando. Tem mulheres que falam, não, porque eu vou pedir ajuda? O filho é meu. Quem pariu, o Mateu que lance, né? O ditado, não, mas tá tudo bem. É como a Keila disse, você não precisa achar que você vai ter que dar conta de tudo e ainda assim não se permitir. Eu falo que a permissão, e que bom que a Keila trabalha esse negócio, assim, a permissão é libertadora. Você se permitir, né? Sim, e quem não tem tempo para se cuidar de uma forma preventiva, então assim, eu não tenho tempo para treinar, para sair com a amiga, para ter lazer. Então, infelizmente, em algum momento da tua vida, você vai ter que ter um tempo para se tratar, porque a doença ela vem. Exato. E ela vai exigir. E você agora, eu tenho um caderno das não tarefas. Olha que bacana. Que interessante. É maravilhoso. Eu escrevo Conte-nos tudo. Escrevo tudo que eu não fiz no dia com orgulho. Porque na minha lista de tarefas eu tenho um monte lá de coisas para fazer. Intermináveis. Né? Intermináveis. E aí eu comecei a pensar, entre o 100, entre o 0 e o 100, tem muito caminho, né? Por que tem que fazer 100%? Por que 70% não é bom? Por que 50% não é bom? Então, quando eu coloco lá na minha lista os 100% de coisas que eu preciso fazer e na minha lista de não feitas aquilo que eu não fiz, eu me parabenizo. Porque se eu tenho uma lista de não feitos, alguma coisa do feito, eu cumpri. Tá lá. E aí, essa nem que seja 3 tarefas. Eu tenho uma meta que é pelo menos 3. Se eu fizer 3, eu já tô bem. Se eu fizer 4, eu tô maravilhosa. Se eu fizer 5, eu peço música no Fantástico. Se eu fizer 6, eu peço comida no iFood. E você ainda se premia por isso. Claro. E eu penso muito sobre isso, porque nós mulheres temos essa autocobrança com tudo, mas anota. Da hora que você acorda, tudo que você já fez hoje. Sim.
E aí você só, pelo que você não fez, é aquilo que você se cobra. É aquilo que você, não consegui. Ah, não conseguiu, mas você conseguiu acordar cedo, dar banho nas crianças, levar para a escola, fazer almoço, limpar a casa, atender, trabalhar. E só uma coisa que você não conseguiu tem um peso gigante, né? Então a gente está aprendendo a ser leve, justamente porque às vezes é o pensamento, né? Eu aprendo muito com vocês nessa questão de ter um hobby. Né? Então, já aprendi também com vocês que existem 7 tipos de descanso. É isso? Descanso. Fala um pouquinho sobre isso, porque tem gente que acha que é só sentar e deitar. Tem outros tipos de descanso pra gente fazer, né? Sim. É engraçado porque eu estava atendendo hoje um executivo e eu falei assim, a sua condição hoje de descanso, como está o seu sono, como você avalia? Ah, tô dormindo bem, eu falei, quantidade de horas, a gente sempre vê isso porque não tem como fugir dessa regra, né? O descanso está atrelado ao sono. E ele falou, eu saí, semana passada eu fui pro parque com as crianças, só que, quando a gente para pra pensar, não basta estar de corpo presente. A gente precisa fazer as coisas de maneira intencionalmente. Então, ele estava no parque, mas ele estava com a cabeça na empresa. Entende? Então, os 7 tipos de descanso vai tratar do descanso criativo também. A gente visitar lugares que são inspiração. Eu vejo você praticando muito isso, né? Museus, restaurantes, lugares que têm uma história, que contam isso. Porque isso para nossa mente também é gostoso. A gente colecionar novas memórias. Sim. Né? Então, você se desconecta um pouco dos seus afazeres, da sua rotina e se proporciona algo novo. Tem o descanso também emocional, que é uma terapia bem feita, né? Onde você se permite ali fazendo a terapia. Tem o descanso físico, que entra essa questão do sono que eu falei. Tem o descanso também espiritual. As pessoas não podem deixar de acrescentar a sua fé no dia a dia, porque tem coisas e causas impossíveis. E aí ela fica ali demandando muito naquelas questões, então ela precisa buscar elementos que alimentem a sua fé, porque isso também vai descansar, vai tirar um pouquinho ela de cena e ela vai conseguir entregar isso para quem de direito. E além desses descansos, eu acho que a gente tem o descanso de ficar offline, né, gente? Perfeito. Porque, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. O celular, ele tem sido o nosso patrão mais cruel. E eu tenho que me policiar. Muitas vezes eu fico um dia todinho offline. Eu falo, eu não vou ligar esse celular nem para postar. Por quê? Porque mesmo sendo parte do meu trabalho. Sim. Porque eu acabei percebendo que ele estava me distraindo, sugando toda a minha energia. Drena a gente. Isso. Vocês já pegaram casos, assim, de pessoas, de mulheres sobrecarregadas com essa questão também do uso da internet, das redes? É o que eu chamo de dopamina. Hoje é a geração dopamina barata, né? A dopamina barata é você ficar rolando feed, acessando as redes sociais. É prejudicial, né? Muito prejudicial, porque a gente vê hoje, e está muito associado, até os estudos comprovam isso, que a luz do celular inibe a produção da melatonina, que por sua vez vai atingindo o seu sono, a sua qualidade de sono. Então tem muitas pessoas que precisam suplementar a melatonina por conta dessa questão dos excessos de tela. E fora isso, você pergunta de mães, mulheres, que falam, olha, eu me sinto culpada porque eu fiquei horas no celular e meu filho pedindo para brincar comigo. Olha isso. Aí eu falei, então, quais são as suas prioridades? Você está presente para tudo que você está fazendo? Porque essa coisa da culpa, né? Nasceu uma mãe, nasceu um filho, nasceu uma culpa, ela já tinha culpa. E somado a isso, a questão dela tá desviando, se distraindo, como você falou, com o celular. Porque é a dopamina. É mais prazeroso eu estar ali rolando feed, por mais que sejam recortes de realidade, do que eu ter que lidar com a minha própria realidade. Eu tenho um filho ali demandando de mim e eu sou incapaz de desligar, dar uma pausa e dar atenção para ele. E a gente, quando pensa em mindfulness, aí eu falo com a Keila, que ela traz muito, né, essa questão, até na mentoria, como que o mindfulness não é só respirar, né? É estar presente, né? E esse estar presente, como que essa mulher que deseja leveza, como você aconselharia ela? Primeiramente, é ter isso consigo. Então, quando a Gi falou da pessoa, né? Estava no parque com as crianças, mas estava pensando na empresa. Então, é ser justo consigo. Então, na hora que eu estou me alimentando, por exemplo, eu posso me alimentar e estar com o celular, vendo uma televisão, e nem sequer prestar atenção que eu estou me alimentando. Ao sabor, à textura. Então, vai desde você ter uma consciência corporal, como que eu estou sentada, como que eu estou em pé, como que eu estou respirando, como que eu estou vivenciando o momento. Então, às vezes, você está em família, estão conversando algo muito legal, ou a pessoa está com o celular, ou está em outro mundo. Ela não está ali, no aqui e agora. E é preciso que a gente esteja no aqui e agora. É claro que a gente sabe que tem pessoas que vai usar a forma que seja de usar um celular e desconectar, vai ser uma forma de fugir dos problemas, mas é interessante até pensar, inclusive, por exemplo, se eu estou sentindo uma dor, a atenção plena, ela traz isso, né? Para você se conectar. Então, que dor é essa? Que emoção é essa que eu estou sentindo? É importante. E não que a gente se esquive disso, não vai trazer solução.
Eu tive o AVC, eu sempre fui uma pessoa que sempre relutante, não, tô bem, tô ótima, não vou no médico, vou tomar o meu Advil e vinha uma sequência de dor de cabeça. Quando eu comecei a ir por 3 vezes consecutivas no pronto-socorro com dor de cabeça muito forte, eu achei que era enxaqueca. Só que a minha pressão começou a aumentar, até que chegou em 20/11. E aí foi quando eu falei, eu não tô prestando atenção no que tá acontecendo em mim, dentro do meu corpo, eu não tô entendendo, essa dor de cabeça tá diferente. E aí, quando eu cheguei no hospital, o diagnóstico da médica foi de enxaqueca. E eu cheguei lá já tendo um quadro de AVC. E eu falei, moça, eu conheço a minha dor de cabeça. A minha dor de cabeça de enxaqueca é totalmente diferente dessa. E eu cheguei assim, e meu marido falou, não, você vai internar. E aí eu fiquei no UTI. E aí descobriu-se que eu estava tendo um AVC. Então, quanto que é importante, né? Essa presença, Sim. essa nossa autoconsciência do nosso corpo, da nossa vida, do que está acontecendo agora. Não lá no trabalho, Sim. não na minha casa, agora, comigo, nesse momento. Aqui agora, assim, é importante. É algo que eu trabalho, né? Tento trabalhar comigo mesma todos os dias. Trabalho isso com meus pacientes em sessão. Porque precisa. Às vezes a pessoa, ela está lá no passado, remoendo coisas que fez, que deixou de fazer, o que fizeram com ela. Ou ela está no futuro, pensando que não vai dar certo. Enfim, a catástrofe. E perde, né? O que há de melhor, que é o presente momento. Esquece de olhar ao seu redor e de realmente aproveitar. Toda vez que eu penso em mindfulness, né? Eu acho muito bonito porque é uma palavra chique, né? Mindfulness. Mas eu também penso muito na palavra presente, né? Presente. É um presente para mim estar aqui com vocês hoje. É um presente desfrutar desse tempo sem tela, sem celular. É um presente ter companhia de amigas que se eu falar assim, meninas, vamos conversar de leve, não pode leve. Eu sei que eu tenho vocês e eu penso que muito a gente construiu dessa armadura emocional, né? A gente falou, não, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser firme, eu tenho que ser séria. E aí eu penso muito nessa questão da maturidade. Na maturidade, a gente quer o quê? A gente quer leveza, gente. A gente não quer mais ser forte, não. Ai, descansa militante, eu não quero mais, não. Sabe? Então, eu tenho aprendido a ser mais leve, né? Eu não sei fazer um podcast, mas eu vou mesmo assim. E a gente vai bater um papo, a gente vai conversar, eu pode leve. Vocês têm isso também agora? Tá fluindo com mais leveza? Se cobra menos, né? Bom, eu fiz 50, né? Eu 50. Gente, maravilhoso. Com essa carinha de menina. Não é? Muito obrigada. Falta 4 anos, tá? Depois eu dou um docinho. Mas assim, hoje eu percebo que eu consigo me tratar de uma maneira mais leve, né? Eu tive uma experiência também que me fez pensar dessa forma, né? De me olhar com mais leveza, de saber o que realmente, onde eu quero canalizar a minha energia. Então, hoje eu faço isso. Eu coloco lá, como você, eu tenho lá minhas prioridades. Depois que eu faço toda a minha lista de prioridade, eu faço uma outra para ver qual outras prioridades que eu tenho. E consigo entender que eu não preciso seguir a risca. Então, hoje, eu consigo falar não, hoje eu consigo ir mais devagar, consigo anular algumas tarefas de casa, está tudo bem. Eu deixei de postar muitas coisas no Instagram, por exemplo, e é um reflexo disso. Então, hoje, como eu estou fazendo uma pós que me suga muito e eu quero me dedicar, então eu falei, onde eu posso tirar minha energia? No Instagram. Então, de vez em quando que eu posto alguma coisa. E está tudo bem. Maravilhoso. E o que são prioridades, né? Exatamente. E aí, eu quero pensar também nessa questão de perfeccionismo. Agora eu vou falar numa veia que, né, calcanhar de Aquiles de muitas mulheres. E eu acho que o perfeccionismo, vocês acreditam que é um sabotador dos pensamentos leves, né, de nós mulheres? Sem dúvida. Eu não sei se a Keila tem essa prática na clínica, mas quando a gente começa na entrevista inicial, na anamnese, eu procuro saber o histórico, tudo, a queixa principal. E quando vem alguns traços de perfeccionismo, já vem logo na primeira. Não é identificável, é uma coisa tão evidente que a gente já percebe logo na primeira. Porque isso é algo que para qualquer pessoa que tem esse padrão de perfeccionismo, é muito difícil, porque isso não demanda só dela, mas de todos que convivem com ela. Porque às vezes o perfeccionismo não atinge só a pessoa que é perfeccionista, atinge os filhos, o marido, e todos que convivem com ela. Então, é sabotador, mas é possível abrir mão do perfeccionismo. Às vezes esse padrão é um padrão já também de família. Quando você vai lançar lá um formulário, um questionário que traz questões do âmbito familiar, também tem essa questão. Meus pais exigiam muito de mim? Sim. Eu tinha que ser a melhor aluna? Sim. Eu tinha que ser a boa filha? Né? Aquela lista também de virtudes que eram projeções dos pais. Onde essa mulher também ficou refém desse padrão de que ela tinha que ser boa em tudo. E hoje ela, como mulher, também não consegue ser leve, não consegue se ver como alguém sujeita a erros, que ela também possa falhar. E quando ela erra, ela se pune por isso, né?
Algumas desenvolvem transtornos de diversas ordens, alimentares e tudo mais, por conta desse perfeccionismo. Porque a gente pode falar também da questão da imagem, né? Perfeccionismo com relação à autoimagem, ao corpo. E esse transtorno de imagem eu vejo no mínimo. Como, por exemplo, a minha unha está lascada, não vou fazer um podcast. Meu cabelo não tá bom, então por isso eu não vou assumir algo importante na empresa que eu trabalho. Sabe? Tem muitas mulheres que se sabotam o tempo todo por essa mania de perfeição, inclusive na imagem. E não aceitam a passagem do tempo, né? Porque, querendo ou não, nós temos nossas linhas de expressões, a gente vai, né, ter ali, da idade, eu falo que eu não sou mais a mesma pessoa dos 30, não tô mais a mesma pessoa nos 40 e provavelmente não seria a mesma aos 50. E eu preciso aceitar essas fases, assim como as estações do ano, eu mudo também, a minha vida muda, né? Então, pensando nisso, nesse perfeccionismo que as mulheres têm em relação à autoimagem, né? Vocês que tratam o tempo todo disso, né? Como que ela pode trazer mais leveza? Porque eu vou falar pra vocês, eu peguei uma chuva antes de vir pra cá e o meu cabelo deve estar uma maçaroca, mas eu não tô nem vendo. Eu vi, vai mesmo, do jeito que tá e pronto, com leveza, não é? Então tá. Sim. O que Já tá vocês praticando, acham? né? Já tô praticando, é uma coisa que eu não faria jamais. Eu acho que eu procuraria um salão de cabeleireiro no meio do caminho. Uau. Pra ir fazer uma Que escova. prejuízo. Sim, inclusive eu já recusei convites de TV porque meu cabelo não estava alinhado. Eu falei, uma desculpa. E na verdade era psicossomática, eu ficava doente mesmo com enxaqueca. Até que eu percebi, não, peraí, tem alguma coisa errada. Você Não deixar é. de exercer, de desfrutar de compromissos por conta disso, né? Sim. Mas eu creio que começa pela aceitação. Aceitação e também a questão de se comparar. E hoje é muito fácil se comparar, porque você abre uma rede social, tem uma mulher linda, maravilhosa, dando conta de tudo, com filhos, trabalha fora e dá conta de tudo, e ainda é bela, maravilhosa. Pois é, Tem um não é? corpo, meu Deus, e nem tem ruga. Nossa, assim? maravilhoso, né? E já tem 50 anos. Não, pelo contrário, né? Não é bem assim, a realidade não é assim, sem maquiagem, sem filtro, e sem ter um lugarzinho bonito ali para postar, a gente não é assim. Então, para com isso, a realidade não é esta. E eu fico pensando, poxa vida, por que a gente vai ter dificuldade de nos aceitar, principalmente quando se trata de ruga? E falando de ruga, né, você me trouxe agora uma coisa bem interessante, uma experiência. Eu fui num lugar palestrar, enfim, tinha lá estética e tudo mais, e a pessoa fez uma avaliação. E ela falou, olha, vamos fazer, né, um tratamento estético, isso, olha, mas eu não estou incomodada, porque eu estou envelhecendo. Pode ser que eu mude de ideia em algum momento, pode ser, mas agora eu não tenho interesse. Não, mas aqui a gente faz isso, levanta o olhar, faz isso, tira isso aqui, tira melasma. Eu falei, olha, tá tudo bem, né? Por enquanto eu não quero. Por quê? Porque é uma forma de se aceitar. Não quer dizer que em algum momento eu não faça um procedimento. Pode ser que eu faça, pode ser que eu mude meu pensamento, está tudo bem. Mas hoje eu consigo me aceitar dessa forma. E uma coisa que eu acho que a gente tem que reparar sempre isso, não se compare com ninguém, porque quando você tem as tuas vitórias, é você que venceu com as tuas rugas, com a tua idade, com os teus defeitos. Então, foi você que venceu com todo esse pacote, entende? Então, para que rejeitar? A gente fala muito sobre autocuidado, né? O autocuidado feminino. E eu percebi que tá um peso imenso, né, nesse autocuidado. Gente, quando eu penso que eu tenho que fazer aquele skincare, eu já falo, não, é um skin credo. Porque, meu Deus, é tanto creme, é tanta É um É um peso, ritual, né? né? É um ritual da beleza. Então eu acho que essa questão da gente se cuidar com leveza, né? Sim, Claro com que é amor. importante a gente se cuidar, e quem que é a favor de fazer os seus procedimentos, faça. Mas entenda também o outro lado, né? O lado de dentro. Porque a gente às vezes está muito preocupado em cuidar aqui, né? Da casca, né? E aí por dentro, muitas vezes, não tem esse mesmo cuidado. Eu vejo muito na geração Z. As meninas hoje, é uma preocupação excessiva com questões estéticas e muitas vezes elas não se conhecem. Não sabem seus valores, as suas qualidades, as suas potencialidades, as suas forças. E aí quando chega num relacionamento, numa entrevista de emprego, ou até em situações comuns, elas falham. Porque isso aqui acostuma, a beleza acostuma, a aparência acostuma. E aí, que conselho você dá para, né, esse pessoalzinho mais novinho e também para nós, né, que somos aqui as millennials, né, pra gente não ter esse peso de achar que a gente tá devendo, porque, sinceramente, eu já fui dormir com culpa de não ter passado creme, gente. Eu já fui dormir, de acordar no meio do sono e falar, eu esqueci de passar o meu clareador do melasma. E meu marido fala, tá doida, você tá dormindo, você O sono acordou é mais por importante, isso, né? E eu falei, não, pra você ver como que tem uma grande diferença entre nós, né, mulheres e homens, assim, ele tava no quinto sono e eu preocupada com isso. E, em contrapartida, eu vejo muitas meninas que, meu Deus, elas andam com arsenal, e é brilho labial, e é protetor solar, e elas fazem skincare com 15 anos, gente. Eu não sabia nem o que era um condicionador direito, que dirá
que dirá esse monte de coisa. Então, fala pra mim, qual conselho você dá pra essa dualidade de gerações aí? Olha, de verdade, é esse olhar, primeiramente esse olhar, né? Acima de tudo, é esse valor que está aqui dentro, onde eu sei os meus valores, e o respeito, e tenho limite, e depois tudo bem, cuidar aqui fora, mas nada que seja demasiado, né? Então, veja, o exemplo que você deu, você deixou de ter um sono reparador, acordou no meio da noite para colocar um creme que vai ou não tirar uma mancha. Para! Então, menos rigidez, menos crítica, né? Já fiz isso, gente, tô me lerando. Que bom, que Enquanto a bom. vida há esperança. Eu falo pelas minhas filhas, né? Eu vejo que, de fato, elas já têm uma tendência a serem muito vaidosas. Então, elas querem pegar minhas coisas. Se bem que eu não me considero tão vaidosa. Eu gosto de um acessório, mas a vaidade como questão de cosméticos, eu tenho procurado orientar, porque eu tenho visto e acompanhado até médicas pediatras falando sobre o uso de cosméticos que fazem toda uma alteração hormonal, né? Então, tem toda essa preocupação também. Então, eu acho que o uso consciente. Eu, quando pego jovens e adolescentes que já têm essa tendência a ter uma distorção de imagem, eu procuro saber a causa. Geralmente a causa foi um comentário, ok? Não é? Às vezes é um comentário infeliz que fez com que essa pessoa internalizasse essa ideia de que ela está acima do peso ou ela está fora dos padrões de beleza. Então, trabalhar a autoestima desde criança é muito importante. Eu procuro fazer isso com as minhas filhas, não sei se serei bem sucedida nisso, mas eu entendo que trabalhar a identidade dessa menina, quem ela é, né? Que a beleza dela é única, que ela é única, assim como a identidade é única. E realmente, pode ser melhorado? Pode, mas assim, o que te incomoda? É o cabelo, tá? Dá pra você fazer alguma coisa? Porque às vezes é uma coisa que tá ao alcance de fazer, outra que dá pra fazer. Sem ter essa, vamos dizer assim, que agora a gente faz uma desarmonização facial, né? Demonização facial. Todo mundo com o mesmo tipo de boca, né? Todo mundo com o mesmo... Sem expressão, né? Hoje existe uma crítica que as pessoas perderam a expressão. A gente consegue sorrir e mostrar que a gente tá feliz. As pessoas estão com a cara tão cheia de procedimentos que você não consegue identificar qual é a emoção. E você sabe que eu sou muito emocionada, então vai ver que é por isso que eu tenho, né, os meus pés de galinha, expressiva, muito né? expressiva. Mas eu queria falar até dessa questão de procedimento também, que a gente que trabalha, vamos dizer assim, skin the game, né, com a cara pro jogo. Tô aqui mostrando do jeito que eu sou, aqui não tem filtro, gostaria, né, Gustavo? Mas não dá. Mas só pra gente finalizar, essa questão do filtro, né? O filtro, ele é algo que tá trazendo para as mulheres um transtorno de imagem. Eu percebo, inclusive, que hoje em dia, se eu não posto uma foto e não passar ali um parezinho, um pouquinho só de filtro, eu já falo, nossa, mas tá estranha essa foto, né? Não tá estranha. A gente se acostumou com essa coisa do filtro. E a gente começa a olhar pro espelho querendo ver a mesma imagem que tem no filtro. Né? Então, eu falo muito sobre boca, porque a minha boca é pequena e a minha origem é de pessoas com boca pequena, e aí eu brinco que eu seria Hello Kitty se eu fosse uma boneca. Mas, pensando nessa questão, né, o quanto que eu abraço os meus traços, o quanto que eu abraço a minha ancestralidade, que eu tanto respeito e amo, o tanto que eu abraço as minhas características além, porque tem uma morfopsicologia por trás disso. Uma linha fina, uma boca pequena, demonstra um pouco de seriedade, maturidade, força na fala. Como eu já sou essa criança que vos fala, eu acho que uma boca pequenininha combina comigo. Em contrapartida, um bocão é para aquela mulher mais sexy, mais maternal, que tem as formas arredondadas, né? Então eu falo muito para você pensar na Angelina Jolie, que ela é aquela mulher mais maternal, com bocão. Isso realmente não combina com a minha personalidade, com a minha história. E já uma boca mais fina combina mais com esse equilíbrio que eu preciso trazer, porque, né, já sou feita de algodão doce. Se eu ficar com boquinha muito redonda, pode ser que traga muito mais feminilidade demais para mim. Então, quando eu comecei a entender sobre isso, eu comecei a me aceitar. E a aceitação vem de se conhecer, né? Então, o trabalho de vocês é muito importante para que a gente se conheça, para que a gente não erre tanto, para que a gente tenha leveza. Então, hoje é só gratidão por vocês terem topado esse bate-papo. Obrigada por terem acompanhado, né, essa minha trajetória, porque querendo ou não é o meu segundo episódio. Espero ter muitos outros, mas com essa leveza que vocês trazem, né? Porque eu vou te falar, treme na base, treme na base entrevistar 2 psicólogas, viu? Bom, estamos falando com uma pessoa que tem uma grande bagagem também, né? Acho que você esqueceu disso, né? Maravilhosos, né, gente? Não tem como dar errado esse negócio, que eu já vim acompanhada logo de 2 psicólogas, que eu não sou boba, né? Então, eu queria que vocês deixassem, né, a rede social de vocês, né? Pode olhar para aquela câmera aqui, deixa aí o seu contato, fale um pouquinho. Deixar o da mentoria, porque a mentoria já dá para encontrar todas nós por lá, né? Mentoria livre, leve e plena, um grupo de multiprofissional de mulheres comprometidas com a missão de tornar mais leve, de buscar propósito, sentido e, sobretudo, priorizar a si mesma. Então, vou deixar o da mentoria e o Psicoadilene Carvalho para quem precisar ir de uma terapia online, presencial.
E o meu é Keila Dias Magalhães, também faço palestra, né? E também, quem quiser um acompanhamento psicoterapêutico, entre em contato. E mais uma vez, muito obrigada pela audiência de vocês e até breve em mais um Pod Leve.